Aqui é o Sensor Studio, de coração partido. Mesmo entre os que assistem a este vídeo, agora, provavelmente muitos não gostam da China. Segundo a Diplomat, mídia americana especializada em diplomacia, uma equipe internacional de pesquisa, incluindo o Instituto de Estudos da Europa Central e Ásia, conduziu uma pesquisa de opinião pública. Foi constatado que 81% dos sul-coreanos têm uma visão negativa da China. Esse índice é aproximadamente 10 pontos percentuais acima do sentimento anti-China do Japão, que é de 69%, um valor consideravelmente alto. É interessante notar que até 2015, apenas 37% dos sul-coreanos tinham uma visão negativa da China. Isso mostra que o sentimento anti-China se intensificou rapidamente nos últimos anos. Hoje vamos entender por que a Coreia do Sul não gosta da China. Mas, para ser sincero, há muito mais pessoas que não gostam da China do que eu pensava. Eu gostaria de fazer uma estatística aqui também. Se você ainda não é inscrito e não gosta da China, por favor, inscreva-se no canal. Eu agradeceria muito. Primeiramente, a Coreia do Sul e a China são países muito próximos um do outro, mas ao mesmo tempo, são também os países que mais despertam antipatia entre si. Até cerca de uma década atrás, víamos a China basicamente como o bobo da vizinhança. Isso faz sentido, pois a Coreia do Sul se beneficiou muito do rápido crescimento econômico da China, quando a percepção de que a China fosse um potencial inimigo quase não existia. Então, a imagem era bem mais amigável. Em comunidades da internet, a China era retratada como um irmãozão atrapalhado, reforçando a imagem de alguém ingênuo, como nas séries Coisas do Continente. Repentinamente, o sentimento anti-China intensificou-se na Coreia do Sul, ultrapassando a simples antipatia e tornando-se aversão à China. Atualmente, muitas pessoas são xingadas apenas por serem chinesas. Se olharmos para esse período, foi a partir de 2016. Em 2016, ocorreu um ponto de virada importante na sociedade coreana, quando a percepção sobre as relações entre a Coreia do Sul e a China mudou drasticamente. A decisão de implantar o sistema de defesa antimísseis Terminal High Altitude Area Defense foi o que desencadeou a situação. O começo do ano havia sido relativamente calmo. Na verdade, apenas um ano antes, em 2015, a percepção dos sul-coreanos sobre a China era bastante amigável. Segundo pesquisa da Korea Research, o nível de simpatia dos sul-coreanos pela China era o segundo mais alto, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Esse resultado era esperado, dada a dependência econômica, o intercâmbio humano intenso e as oportunidades no crescente mercado chinês. A Coreia do Sul se beneficiava em diversos setores devido ao rápido crescimento econômico chinês, mantendo um clima de cooperação estável entre os países. Contudo, o cenário mudou drasticamente desde fevereiro de 2016. Isso ocorreu quando surgiram reportagens de que a Coreia do Sul e os Estados Unidos da América discutiam a implantação do Terminal High Altitude Area Defense para responder à ameaça nuclear norte-coreana. Na época, houve controvérsias na sociedade sul-coreana sobre a implantação do Terminal High Altitude Area Defense, mas as repercussões diplomáticas foram muito mais intensas que os conflitos internos na Coreia do Sul. Foi justamente a forte reação da China. O governo chinês ressaltou que o sistema Terminal High Altitude Area Defense não era apenas uma defesa contra a Coreia do Norte, mas também um risco que poderia expor ativos militares estratégicos da China aos Estados Unidos da América. O radar X-band, componente central do Terminal High Altitude Area Defense, pode monitorar bases militares e locais de lançamento de mísseis da China, sendo considerado por ela uma ameaça à sua segurança. E a Coreia do Sul, que considerou a implantação do Terminal High Altitude Area Defense mais benéfica para seus interesses nacionais. Em 8 de julho de 2016, a Coreia do Sul e os Estados Unidos da América decidiram oficialmente implantar o Terminal High Altitude Area Defense. Esse anúncio não foi apenas um simples conflito diplomático, mas um evento que abalou fundamentalmente as relações entre os dois países. Após o anúncio da implantação do Terminal High Altitude Area Defense, a reação da China foi extremamente sensível e firme. Além de expressar pesar e fazer protestos diplomáticos, eles começaram a exercer pressão explícita e tomar medidas de retaliação. Uma das mais significativas foi a Han-An-Yong, uma retaliação econômica não oficial. O governo chinês pressionou fortemente a Coreia do Sul, afirmando que um país pequeno não deve se opor a um país grande. E isso rapidamente se traduziu em medidas econômicas concretas. A essência do Han-An-Yong foi muito abrangente. Eles impediram celebridades coreanas de aparecerem em programas de televisão chineses, proibiram a exibição de dramas e conteúdos coreanos na China, atrasaram os processos de importação de cosméticos e alimentos e tomaram várias outras medidas para maximizar os prejuízos das empresas coreanas. Como as medidas eram sanções não oficiais, era difícil considerá-las uma violação clara das normas do comércio internacional. Apesar do governo coreano ter se manifestado oficialmente, não pôde responder de forma contundente. O crucial agora é que as medidas de retaliação econômica da China focaram em áreas sensíveis de consumo, como a onda coreana, turismo, alimentos e cosméticos, amplificando o impacto dessas ações.
Isso porque as medidas de retaliação econômica foram implementadas em áreas que impactam diretamente o dia a dia dos cidadãos coreanos. A sociedade coreana rapidamente passou a perceber coletivamente que a China não é um país aliado, mas sim um país que faz ameaças. Entre 2016 e 2017, a resposta emocional e autoritária da China, junto com a retaliação econômica focada no consumo privado, foi um ponto de virada que mudou os sentimentos e percepções de uma geração inteira, mais do que um simples conflito diplomático entre Coreia e China. A crise do Terminal High Altitude Area Defense é vista como um evento decisivo que espalhou desconfiança e aversão generalizadas à China na Coreia, sendo considerada o ponto de partida de uma desconfiança irreversível nas relações entre os dois países. Em outubro de 2017, os dois países conseguiram resolver o conflito sobre a instalação do Terminal High Altitude Area Defense, chegando a um acordo. Em dezembro de 2017, o ex-presidente Moon Jae-in visitou a China para a cúpula entre Coreia e China, buscando normalizar as relações entre os dois países. Curiosamente, a afinidade do público pela China continuou caindo. Em 2018 e 2019, a afinidade do público em relação à China permaneceu baixa, sem grandes recuperações, tornando a Coreia um país que realmente detesta a China. Em outubro de 2019, o diálogo estratégico de defesa foi retomado após 5 anos, e o primeiro-ministro Lee Keqiang visitou a fábrica da Samsung na China. Em dezembro, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, visitou a Coreia do Sul e houve uma cúpula entre Coreia, China e Japão. Mas a afinidade continuou baixa. Embora os governos da China e Coreia tenham sinalizado querer melhorar as relações, a falta de avanços significativos e as declarações duras de autoridades chinesas sobre a Coreia mantiveram a percepção negativa do público coreano em relação à China. Ao transformar as ações da China em conteúdo chamativo, plataformas como o YouTube e outros meios de comunicação reproduziram constantemente esse material, aumentando as críticas ao país. Esse fator também parece ter contribuído muito para o sentimento anti-China. A partir de janeiro de 2020, com a disseminação global da Covid-19, as controvérsias sobre a origem do vírus na China e as restrições de entrada entre os dois países, a percepção negativa em relação à China se intensificou. Após 2020 polêmicas sobre investimentos chineses em conteúdos coreanos e discussões sobre a origem do hanbok e do kimchi, também contribuíram para a propagação do descontentamento cultural em relação à China. O curioso é que esses conflitos culturais não foram liderados pelo governo, mas sim pela geração Pequeno Rosa, que cresceu com a educação nacionalista promovida desde 1994. Ao provocarem polêmicas sobre a cultura coreana, essas pessoas estão intensificando os conflitos. Segundo pesquisa do Instituto de Estudos da Ásia Oriental de 2023, o principal motivo da má impressão sobre a China foi seu comportamento coercitivo, como o Terminal High Altitude Area Defense e retaliações. E o segundo motivo foi porque a China não respeita a Coreia. Quando países que têm uma percepção negativa da China são questionados sobre o motivo, geralmente citam a ameaça militar como a principal razão. A Coreia afirma que o comportamento coercitivo da China é a causa do atual sentimento anti-China, indicando que as ações chinesas trouxeram esse resultado. Diante da diplomacia autoritária, das palavras e ações de autoridades chinesas, das sanções econômicas e do ferimento ao orgulho nacional coreano, é compreensível que os coreanos não tenham uma visão positiva da China. O sentimento anti-China em relação à China parece que se intensificará no futuro. Entre os jovens de 20 a 30 anos, 40% tendem a ver a China como inimiga. Esse número é relativamente alto, pois outras faixas etárias tiveram cerca de 20%. A proporção de conservadores que veem a China como inimiga é alta. Mas progressistas e moderados também registraram mais de 65%. Como todos os grupos, independente de ideologia, geração ou gênero, têm uma visão negativa da China, essa percepção tende a perdurar. O sentimento anti-China tende a aumentar, a menos que o país haja ativamente e mostre gestos de reconciliação, suspendendo as medidas de retaliação econômica ainda em vigor. Caso contrário, esse sentimento só deve crescer. O ano de 2021 foi simbólico na história da percepção externa da Coreia. Em 2021, pela primeira vez, a simpatia dos coreanos pelo Japão superou a simpatia pela China, um fenômeno que vai além de uma simples mudança numérica. Atualmente, a percepção sobre a China é pior do que sobre o Japão, que por muito tempo foi visto como o país mais negativo por seu passado colonial. Isso pode ser visto como resultado de uma decepção acumulada e de um senso de crise, não apenas uma reação emocional. Após 2022, o agravamento da percepção pública ficou ainda mais evidente. Os sentimentos dos coreanos em relação à China estão evoluindo de antipatia para uma percepção de ameaça e hostilidade. Ao analisarmos de perto, vemos que na sociedade coreana, a China agora é vista como uma ameaça, assim como a Coreia do Norte e a Rússia.
Desde a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte provoca militarmente e ameaça com armas nucleares. Já a Rússia, após invadir a Ucrânia em 2022, é vista globalmente como um país agressor militar condenado internacionalmente. O fato de a China ser avaliada no mesmo nível de percepção negativa que esses dois países indica o quanto piorou o sentimento dos sul-coreanos em relação a ela. Os sul-coreanos agora veem a China não só como um país que não gostam, mas também como uma ameaça, um parceiro não confiável e uma entidade que viola a soberania e segurança da Coreia do Sul. Há razões claras por trás desses sentimentos. É exatamente o expansionismo chinês. Por isso, provavelmente haverá uma opinião pública bem negativa sobre a China no futuro. A China tem feito movimentos para reivindicar o Mar Amarelo como seu. Mesmo assim, é improvável que a opinião pública sobre o país melhore. Se a China não se esforçar para recuperar a confiança e continuar com a diplomacia opressiva, expansionismo marítimo e interferência nos assuntos internos de outros países, é provável que sua popularidade continue caindo. Por que vocês não gostam da China? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado! Aqui foi Kim Seong-hyun, da MBC News.